Graça e paz, eu sou Silvana, né, aqui da cidade de Limeira, São Paulo. Eu sou Silvana Costa e hoje eu vou estar falando de um assunto que é um assunto um pouco delicado. É um assunto que quando acontece com uma mulher, ela tem até, é difícil dela falar. É muito difícil dessa pessoa falar. Às vezes ela passa anos e anos com essa ferida. E às vezes, quando ela vai para um terapeuta, para uma psicóloga, e às vezes ela consegue, né? Ela consegue falar. Mas só que esse assunto, ele é um assunto tão assim delicado que quando acontece isso com uma pessoa, aqui nós estamos falando de mulheres, mas isso também acontece com homens, né? A gente vê também meninos também, né? Que acontece isso na infância. E é um assunto que ele simplesmente ele muda totalmente a identidade da pessoa, a personalidade. A pessoa tem dificuldades em se relacionar. A pessoa, às vezes, ela tem uma angústia tão grande dentro dela. Às vezes não, né? Eu acredito que tenha sim. Até que um dia ela encontre o psicólogo dos psicólogos, né? Ela encontra Jesus para que essa ferida ela venha, né, ser curada. Hoje nós vamos estar falando sobre o abuso. É um tema um pouco delicado. E nós vamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor. Aqui, um, um fato que aconteceu. Nós vamos estar aqui hoje meditando na palavra de Deus, no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos para a palavra de Deus para falar de um abuso que aconteceu aqui com a família do rei Davi. Em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor fala. No versículo 1 do capítulo 13 de 2 Samuel. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Siméria, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, a qual lhe disse: por que tu de manhã em manhã tanto emagrece, sendo filho do rei? Não o farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepares a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa
a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou a massa e amassou e fez os bolos diante dos seus olhos. E cozeu os bolos. E tomou a sertã e os tirou diante dele, pois ele recusou comer e disse a Minom: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando para que a comesse, pegou dela e disse-lhe: vem e deita-te comigo, irmã minha. Porém, ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amava. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires, assim maior seria este mal do que outro, que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos, e chamou o seu moço que o servia, e disse: deita esta fora, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestia as filhas virgem do rei, com capas, e o seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia, rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. Até aqui, até o 19. Então, aqui a palavra de Deus fala que é, Aminon era filho de Davi, mas Davi também tinha outros filhos, que Absalão e Tamar. Então, Tamar era meia-irmã dele, né? Irmã por parte de pai. E ele achou que ele tinha se apaixonado, né, pela Tamar. Então ele planejou, então ele criou, ele fez uma armadilha para que ele a possuísse. Então, o que que aconteceu? Ele falou que ele estava doente, que ele só comia se fosse da mão dela, assim como as irmãs acabou de ver aqui. E, claro, ele pediu para o rei, para o pai dele, e o pai não ia negar, então pediu para que essa irmã dele viesse e fizesse a comida que ele só ia comer das mãos dela. Mas era uma cilada, né, de Aminon. E o que aconteceu? Ela preparou tudo, ela levou, ele mandou todos saírem da sua presença para ficar com ela sozinha. Era uma armadilha. Ele achava que ele gostava dela, mas ele não gostava. Mas quando ele conseguiu o que ele queria, quando ele conseguiu deitar-se com ela, ele ficou o quê? Angustiado. Ele viu que não gostava daquela moça, daquela irmã dele. Não era para ele ter feito aquilo. Então, o que que aconteceu? Ele mandou o servo dele colocá-la para fora, com toda a vergonha. Imagina a moça passando por tudo aquilo, ela que estava com uma capa, que era o comum as filhas usarem, né? As filhas do rei virgens usar aquela capa. Ela rasgou. Tamanho era aquilo. O que que acontece? Que vergonha é essa? Como eu serei agora? O que que vai acontecer comigo?
Mas se as irmãs continuarem lendo, aqui no capítulo 13, fala que aconteceu a tragédia, porque Absalão, seu irmão, quando ele ficou sabendo, ele foi atrás, ele também preparou uma emboscada para matar Aminon. Ele não aceitou. Ele acabou com a vida do meio-irmão dele. E a notícia chegou ao rei Davi. E essa notícia falou que tinha matado todos os filhos, mas não matou todos, matou Aminon, porque Absalão não quis saber. Você fez isso para minha irmã, você acabou com a vida da minha irmã, então agora eu vou acabar com a sua vida. E muitas das vezes isso acontece nas casas, dentro das casas, lugar que deveria ser lugar de proteção, lugar que deveria ser aquele que protege, aquele que cuida. E muitas das vezes acontece isso com mulheres. Se você for ver, é muitas as histórias que a gente ouve, principalmente no YouTube, são muitas, muitas, muitas. São pai, padrasto, avô, tio, irmão, que às vezes tira a inocência de uma criança. Tem mulheres que passam a ter esse abuso por anos, desde a infância, e continua sendo abusada. Mais ainda, pasmem, que tem muitas que suas mães sabem. Ontem eu estava vendo um testemunho para poder estar aqui ministrando. Se as irmãs procurar na internet, no Instagram, Joyce Meyer, procura lá no YouTube o testemunho dela. Hoje ela é curada, ela foi sarada. Hoje ela ministra para mulheres com essa situação. Mas um dia ela foi abusada pelo seu pai. E ela foi abusada desde muito nova, desde pequenininha. Eu não sei quantos anos começou o abuso, mas foi lá na infância. E ela falou que ela foi abusada. O pai queria que ela trouxesse uma amiguinha do lado, a vizinha, ele também abusou. Ele, ele fazia ela forçar a falar assim: fala para tua mãe que eu quero ir com você. Então é como se a culpa fosse dela. Muitas mulheres passam por isso, ainda carrega a culpa e que acha que a culpa é delas. Que ferida é essa? Que dor é essa? Mulheres que hoje não têm às vezes nenhum relacionamento, mulheres que mudam até as suas identidades, porque um dia foi abusada, porque um dia foi maltratada, porque se você for ver a palavra abuso, é usar sem consentimento, o abuso significa usar de qualquer jeito, não ter respeito. Isso é abuso. E o que que nós podemos entender? Que é, é uma coisa assim que já foi, não, eu falo que foi comprovado pela ciência, porque muitos psicólogos, principalmente psicólogos que não são cristãos, eles não concordam com isso. Mas uma vez eu estava vendo, assistindo uma ministração na igreja que tinha uma irmã ministrando lá para nós, uma pessoa falando assim: se você for ver, se você for perguntar para uma mulher hoje que gosta de outra mulher, se você for perguntar assim,
Como era a sua vida? Como era a sua infância? Como era o seu pai? Ela vai falar: o meu pai, ele batia na minha mãe. O meu pai era agressivo. O meu pai, ele traía a minha mãe. Eu via muitas brigas do meu pai com a minha mãe. Ou, ou eu fui abusada, seja pelo pai, seja por outra pessoa, por outro homem. Então aquilo cria uma resistência na cabeça daquela pessoa, daquela criança, vamos dizer que foi uma criança, cria uma resistência tão grande. Homem na minha vida nunca mais. Por que ter um homem? Homem assim, nunca mais. A, a criança cresce com aquela resistência, ela generaliza todos os homens. E o que acontece? Vem o diabo, vem Satanás com as artimanhas dele falando: você não gosta de homem. Você vai gostar de homem? Homem que nem teu pai? Homem que nem teu pai que judiou da tua mãe, que traiu a tua mãe, que era agressivo, homem que fazia tudo aquilo com vocês, aquele homem que gritava, que brigava dentro de casa. Você tem certeza que você gosta de homem? Aí passa a mudar a identidade. E quando vê, fala assim: ah, não, eu gosto de mulher. Então, isso daí fica até assim. Se vocês conhecem uma pessoa assim, pergunta para ela como era a sua infância. Muitas das vezes, muitos meninos também que hoje eles são homossexuais, meninos, eles também passaram ou por abusos ou não abusos físicos, mas psicológicos, de vendo aquele que seria a referência dele, aquele que é o protetor, o que cuida, fazer tantas coisas erradas que ele na cabeça daquele menino fala: eu quero ser homem igual esse? Nunca, não quero. Então é uma coisa que hoje, muitas das vezes, você vê isso dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mulheres que passaram por isso, mulheres que às vezes ainda não foram curadas, não foram, mulheres que ainda estão sofrendo essa dor. Porque eu creio que é uma dor, a dor do abuso, a dor do estupro. Eu acho que a mulher nunca ela se recompõe, a não ser quando ela encontra Jesus. Quando ela encontra Jesus e ela abre o coração para ele e fala: Jesus me cura. Eu passei por isso e por isso, mas eu sei que se o Senhor me curar, eu serei curada. A palavra de Deus fala que ele vem e limpa com o bálsamo, ele limpa, ele sara as feridas, que ele vem tratando essa ferida. Assim como ele joga no mar do esquecimento, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, que essa mulher também ela possa ter toda essa dor jogada no mar do esquecimento, assim como essa Joyce Meyer. Se vocês tiverem, né, curiosidade, oportunidade, vocês vão ver o testemunho dela. Ela foi abusada até a sua juventude, desde pequena. Ela falou que a mãe dela sabia, mas no final do tempo, no fim da vida do pai dela, ela cuidou dele, ela perdoou ele. Ela perdoou porque aquele homem doente, aquele homem não sabe, né, nem por quê. Porque fala-se, isso é provado pela ciência, o abusador abusa. O machucado machuca. Então, muitas das vezes eu falo até por mim, sabe?
Eu abro o meu coração. Às vezes a agressividade sua hoje é de você ter visto agressividade na tua vida inteira. Então, às vezes você grita, você fala, mas por quê? Porque um dia também você foi machucada e existe todos os tipos, né? Todos os tipos de abuso. Existe abuso psicológico, abuso verbal. Quantas vezes? Não estamos falando só do abuso físico, mas claro que esse é o dos piores, eu acho. Não que os outros deveriam existir, não, mas esse é o dos piores. Então, que o Senhor ele possa vir sondar o nosso coração se houve algum tipo de abuso psicológico, é, pressão psicológica, abuso verbal, agressividade verbal, o que for que aconteceu físico, que o Senhor ele venha nesse momento, ele venha ele vem ali no mais profundo do íntimo de cada uma das irmãs, de cada uma das mulheres da congregação. São tantas mulheres que fazem parte da congregação que às vezes não está aqui e precisaria estar aqui para ouvir. Mas o Senhor sabe quem ele trouxe e quem precisa ouvir essa palavra. Mas que o Senhor ele venha nos curar com o bálsamo dele, que ele venha nos limpar, que ele venha nos restaurar a personalidade, que venha nos resgatar, é a palavra, que a nossa identidade seja resgatada nesta tarde, nesta noite, em alguns países, para que nós venhamos ver quem realmente nós somos. Aquela que foi abusada, Joyce Meyer, ela cuidou do pai dela, um homem que ficou doente, precisou ser cuidado e ela teve que perdoar com o coração de Deus, porque não é fácil perdoar, não é fácil. Ela teve que perdoar o pai, ela teve que perdoar a mãe, que também sabia dos abusos. Muitas mães às vezes sabem e não quer perder aquele homem, então ela deixa quieto, faz vista grossa. Esses tempos atrás eu vi aqui numa reportagem na minha cidade uma filha especial, uma filha que era uma adolescente, mas com uma cabeça de 3 anos. O pai abusava dela. Então, que nós possamos nessa tarde ser curada de todos os tipos de violência, seja física, verbal, o que aconteceu conosco, que muitas das vezes faz nós nos sentirmos, às vezes, culpada, faz nós nos sentirmos machucada, faz nós nos sentirmos um nada. Eu não sou nada, mas nós somos importantes, nós somos preciosas para o Senhor. O Senhor criou cada uma de nós e Ele nos criou de forma única, tão única que nenhuma das que estão aqui. Nós estamos em 14 mulheres aqui comigo e nenhuma é igual à outra. Nenhuma gêmeas é igual à outra, porque ela tem algumas características que as diferenciam. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para a irmã Líbia estar colocando um vídeo que, nesse momento, que possa, assim, fazer uma encenação, que possa fazer, assim, uma representação dessa palavra que foi ministrada. Amém, minhas queridas irmãs, em nome de Jesus. Pode colocar, irmã Líbia, por favor, esse vídeo. Essa cena ficou muito marcada na minha vida. O dia que esse rapaz veio dirigindo com um braço e socando a mulher com o outro braço. E algo que
tem mexido muito com o meu coração é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é algo tão absurdo que acontece até mesmo dentro das igrejas. Tão absurdo que acontece nos lares mais improváveis de se suspeitar. Deus é tão perfeito que Ele não esconde nada, nem os defeitos. Lendo para pregar para as minhas mulheres, para as minhas jovens, eu descobri um texto de profunda violência contra a mulher. Um texto que está em 2 Samuel, capítulo 13, quando Amnon, filho do rei Davi, abusa de sua meia-irmã, Tamar, depois de um enredo sedutor, depois de uma cilada armada. Ele fica apaixonado pela irmã e ele não vê jeito de seduzi-la, ele não tem saída. Mas ele planeja e ele manda chamar Tamar. Tamar vem parar na recâmara de Amnon. A recâmara de um príncipe, filho do rei, um homem acima de qualquer suspeita, mas ele tinha dentro dele uma coisa chamada paixão. E a paixão é muito boa no casamento, mas existem tipos de paixão que levam ao abuso, que levam à violência, relacionamentos de prisão, no qual a mulher não consegue sair, o homem não consegue sair. E eu consegui ver toda a cena de Amnon e Tamar, como se eu tivesse filmado a recâmara de Amnon, como se eu tivesse estado lá. E nessa noite, eu quero convidar alguém que esteve lá, que tem muita história para contar. Amnon é revelado ao público. La mia esperienza con Octopus meravigliosa. Ho scelto Octopus per gli ottimi. Ao ver Tamar, os seus olhos brilham e trazem um conflito com seu corpo doente. Seu coração bate na velocidade em que cavalos correm para a batalha de seus generais. Há algo sobre ele que o público não consegue desvendar. Estou aqui, irmã querida. Tamar tirou a assadeira do forno. O coração de Amnon dispara. Ela anda em sua direção e descobre que ele não quer comer. Na verdade, nunca quis. Mas era tarde, já estava próximo de sua cama. Como fugir? Para onde correr? Ele ordena que todos saiam. Ele quer intimidade. É um caminho sem volta. Ele se revela. Ela está sozinha, o seu pai não pode ajudá-la. Fica confusa, os seus amigos não podem ajudá-la. Ela se enganou. Não, eu não posso fazer isso. Tamar não esperava pelo golpe quando sua tiara voou para longe, junto com a bandeja dos pães. Suas joias foram arrebentadas, colares e piercings foram arrancados, quando seu manto foi bruscamente rasgado. Aqui estava o que havia de mais precioso para Tamar, seu manto de honra. Ouvia-se o manto rasgar, o manto que a diferenciava. Todos sabiam que ela era uma virgem por causa do seu manto. A decepção doía mais do que solavancos. A tristeza pousou seus olhos. Não era mais uma princesa. Ele era indomável, imbatível. Tamar avista ao longe seu manto rasgado, caído ao chão, e tenta alcançá-lo. Outro solavanco, não resiste. A morte beija-lhe os seus pés. Mais um minuto não faria diferença. A essa altura, a morte seria bem-vinda. Amnon olha dentro dos olhos de Tamar. Ele enxerga sua alma sem a graça de uma hora atrás. Amnon tem nojo, faz ânsia. Ele a odeia. Agora gostaria de matá-la. O desespero tomou conta dos olhos de Amnon. Ele crava suas mãos no seu braço esquerdo e a arrasta em direção à porta. Lança a ex-princesa como se lança um cão. Ela cai no chão, ele bate a porta. Ela está lá, nua e suja. Ela se sentia vomitada de uma vida, usada como um pedaço de carne. Ela se sente sozinha. Não tem força para gritar ou para pedir ajuda. Ela está só, abandonada. Eu prefiro passar toda a eternidade aqui nesse chão do que me machucar de novo.
triste é despertar e ver no teu olhar, ver que é mentira o que dizias, saber que é o final. Que triste é ver cair a amizade que eu construí, que me guardava, que me alegrava, eu não via, que mentia. Como segura a ferida, quando perdoar é tão difícil e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa vida quando o coração já é em pedaços, encontrar desilusão e quebra o mundo inteiro num golpe baixo. Nunca imaginei chorar teu engano. No meio dessa dor, minha força foi minha fé. No meu lamento, buscando alento, olhei pro céu e te perdoei. Como segura a ferida, quando perdoar é tão difícil e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa vida quando o coração já é em pedaços, encontrar desilusão e quebra o mundo inteiro num golpe baixo. Nunca imaginei chorar. Teu erro me mostrou que em Cristo estou segura, que sempre poderei contar com Deus. Oh, oh. Como segura a ferida, quando perdoar é tão difícil e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa vida quando o coração já é em pedaços, encontrar desilusão e quebra o mundo inteiro num golpe baixo. Nunca imaginei chorar. Oi, quando você for enviar o dinheiro com a Remitly, tem como você mandar pra minha chave Pix? Eu preciso desse dinheiro pra ontem. Teu engano. O Senhor tem para cada Tamar uma restauração, para cada Tamar um recomeço, para cada Tamar honra, para cada Tamar perdão, seu manto de volta, uma coroa de volta. Deus faz assim, usa pessoas. Deus faz assim,
Esse era o seu manto, Tamar? Olha, alguém trouxe de volta suas joias. Deus trouxe de volta sua honra. Olha para cima, Tamar, para tua coroa não cair. A gente às vezes fica nessa posição. Deus está devolvendo a gente. Deus está levantando a gente continua olhando para o chão. Aquele manto rasgado, Tamar, não mais. Toma posse da sua nova história, Tamar. Porque Deus é aquele que te restitui tudo o que a violência te roubou. Uma nova vida, uma nova história e mais mulheres curadas como você. Vai, Tamar. Amém, irmãs. Eu abro para as irmãs que quiserem comentar alguma coisa. Irmãs, vocês estão aí? Amém, amém, mano. Estou aqui. Se alguma irmã quiser comentar algo. Amém. Uma ministração muito forte mesmo. Só Deus para curar essas feridas, né? E Ele pode, Ele faz. Que Ele, através dessa mensagem que foi lançada aqui em nossas vidas, que possamos nos levantarmos e clamarmos pelos nossos irmãos que foram feridos, nossas irmãs. Quantas vezes nós não recebemos abusos físicos, mas abuso, né, de verbais, o qual também toca a nossa alma, o nosso espírito e nos deixa abatida, né? Mas Deus está aqui para nos curar, para nos levantar, para trazer de volta a nossa identidade, para dizer a cada uma de nós que somos as meninas dos seus olhos, né? Que temos uma linda história ainda para ser escrita, né? Com Ele, de aprendizado, de coragem, de força, de renovo, de perseverança, para testificar a grandeza e os cuidados de Deus, né? Que nele somos mais que vencedores, que nele nós conseguimos superar qualquer que seja, né, as adversidades, tudo que se levanta contra as nossas vidas. Uma palavra muito, uma ministração muito forte, irmã Silvana, não falta até palavras, né? Não falta até palavras. Mas Deus é muito lindo. Aqui nos mostra, né, a grandeza de Deus, o amor dele, né, os cuidados dele. E que venhamos observar, minhas irmãs, que venhamos observar nossas crianças, que venhamos, né, como eu posso dizer, guardar o coração deles, né, proteger eles, porque muito isso acontece muitas vezes por ignorar, né, os nossos filhos, por ignorar aquilo que os nossos filhos passam para nós, porque de um modo ou de outro eles nos fazem entender, né, que tem algo de estranho e cabe a nós também, né? Alguns abusos podem ser evitados na nossa casa, né, se observarmos mais. Outros não, são coisas que acontecem que a gente não pode nem imaginar, nem sonhar, pode ser até numa rua, entendeu? Em um ambiente que a gente nem esteja, mas muito deles acontece dentro da nossa própria casa. Então, que estejamos mais vigilantes, né, com os nossos pequeninos, em nome de Jesus, amém? Amém. Mas aqui, como no final desse vídeo, ela falou, né? O Senhor está devolvendo para as muitas Tamar, né? Tem muitas Tamar que estão passando por isso, que já passaram, que estão com o coração magoado, com dor, né?
mas o Senhor está devolvendo a coroa, o Senhor está devolvendo o manto, o Senhor, Ele está devolvendo a honra, a honra, porque a palavra do Senhor fala que no lugar da tua vergonha, o Senhor te dará dupla honra. E eu creio que cada mulher que foi ferida, assim como eu, cada uma, o Senhor, Ele é aquele que restaura, o Senhor, Ele dá a dupla honra. No lugar da tua vergonha, Ele te dá a dupla honra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. irmãs? Eu gostaria de. Silvana, Pode falar, irmã Beta. a palavra foi forte, muito forte. Eu tive a violência física e eu não consigo. Oro, peço, clamo, mas não consigo diminuir a dor, não consigo fugir da lembrança. Eu sei que eu preciso perdoar porque Jesus me perdoou. Mas a minha carne, meu eu da carne, acha tão difícil. Mas eu sei, eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus pode tudo. Eu creio que Deus vai conseguir tirar isso de mim. Porque a carne, eu acho tão injusto. Eu não perdoo a esse homem. E eu que vou levar as consequências, que Deus me perdoe. Mas eu não consigo. Às vezes eu até acho que lá no fundo eu não quero perdoar, mas eu não entendo. Eu não entendo ainda o que é que está a vir. Porque eu sei que Deus vai vir, eu sei que Deus é fiel. Eu sei que o meu Deus é fiel. E eu sei que por fim ele vai vir. Mas eu tenho medo, eu não sei o porquê. Porque as pessoas fazem assim, perdão, você tem que perdoar. Você sabe que o perdão faz mal a você mesmo. Tudo isso eu sei. Mas eu não consigo libertar. Eu não consigo libertar. Agradeço a Deus por essa oportunidade de ouvir essa palavra. Eu peço perdão a todas as irmãs que estão ouvindo pelo meu desabafo. Agradeço por tudo, pela congregação, agradeço pela irmã Silvana, por irmã Lina, irmã Bel, todas, que eu tenho um contato mais perto. E me peço perdão por estar atrapalhando a palavra. Mas essa eu precisava ter ouvido. Eu sinto que essa palavra tinha que estar com vocês junto. E me perdoa mais uma vez pelo desabafo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Silvana, e obrigada. Amém, irmã Beta. Não, não precisa pedir perdão, não, né?
Nós que já conversamos tanto sobre esse assunto ainda não, mas conversamos sobre outras coisas e a senhora foi cada dia sendo curada, né? Eu creio também que aquele que começou a obra, ele é fiel para completar. Se ele foi curando as outras feridas, ele também vai curar essa. Em nome de Jesus. Nós cremos, Amém. irmã Beta. Nós estamos aqui, irmã Beta, uma pela outra. Nós oramos uma pela outra, entendeu? Nós estamos aqui, são mulheres saradas para sarar, mulheres curadas para curar. O Senhor, Ele está nos curando para que nós possamos curar outras mulheres. Assim como eu falei dessa hoje pastora Joyce Meyer, hoje ela é uma mulher curada, né? Para curar outras. O ministério dela é um ministério totalmente de cura da alma. Então, nós estamos aqui, irmã Beta, para ser restaurada pelo Senhor. Restaurada. Ele é aquele que vai e ele enxerga o mais profundo da nossa alma, onde está a nossa dor. Aonde está a nossa dor? E que nós possamos usar essa dor como um chamado dele, né? Um chamado. Aonde está a sua dor, ali está o teu propósito, ali está o teu chamado. Que eu creio em nome de Jesus, irmã Beta, que a senhora vai ser curada para poder um dia falar para outras mulheres. Eu também tive essa dor, mas eu fui curada pelo Senhor. E hoje eu estou aqui para falar que o Senhor também cura você. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Mais Amém. alguma irmã gostaria de estar falando? Não, nós vamos estar orando. Amém, Silvana. O intuito desse momento é isso mesmo, viu, irmã Beta? É que vocês se sintam à vontade, eu, a irmã Silvana, a gente se sinta à vontade para abrir o nosso coração, para que saiamos daqui curadas, né? E, e realmente é muito forte você ouvir falar sobre o abuso, né? É muito forte. E eu, recentemente, até pedi oração no grupo, porque eu passei por isso, não eu, né? Mas alguém da família, que foi um tio meu, que tentou abusar a neta. E essa menina, ela tomou pavor ao avô. Ela não quer nem que fale que existe o avô. E é uma família cristã. E eu fico assim pedindo a Deus que cure o coração dessa menina. Que cure o coração da mãe, ver que o pai fez isso com a filha. Que não é fácil. Não é fácil, mas é necessário, viu, irmã Beta? Começa a declarar curada das dores, realmente você já fez a primeira parte. Você tirou o curativo e expôs ela diante do Senhor, nesse momento. E comece a falar para o Amém. Senhor, Deus, eu perdoo essa pessoa. Não porque eu sou boa, mas sim porque eu sou obediente a Ti. Eu perdoo em nome de Jesus. Me faz liberar totalmente esse perdão. E ore pela vida dessa pessoa que te machucou profundamente. Ore, ore e comece a declarar esse perdão. Porque se a gente esperar de nós, não vem, viu? Não vem. Mas hoje você conseguiu expor sua dor. Então hoje você abriu a porta para que ela seja curada. Então hoje nós cremos que em nome do Senhor você já perdoou. Você já Amém. perdoou. Porque Deus agora está limpando essa ferida. Está limpando. E você vai olhar, lembrar, mas vai ver só a cicatriz. Ela não vai te doer mais. Em nome de Jesus, ela não vai mais te doer. Porque Ele sabe como dói em nós essa ferida. Ele sabe. Ele Nosso sabe Pai. a pequenez nossa, né? Ele sabe que dominar a carne é muito difícil. Sim, meu Tudo amado. isso Deus sabe, né? Quer dizer Sabe? que está na mão dele. Aí é que eu penso assim, talvez seja ele que não queira, porque apesar de também eu entendo que o tempo é dele, a gente pede e espera, né? Mas é porque essa dor ela não diminui, essa revolta não diminui,
Entendeu? A gente passa a sentir a pior das mulheres. Entendendo? E é difícil. E eu preciso liberar esse perdão por causa da minha salvação, por causa da minha, o meu espiritual, a minha paz. Eu não consigo. Aí lá no fundo vai eu achar que como é que uma pessoa prejudica tanto o outro num estado desse? Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe até onde eu posso suportar. Eu me conforto assim, que Ele sabe, Ele está me ensinando alguma coisa, Ele está esperando algo de mim, mas no tempo eu sei, porque Jesus disse que ia subir e aguardar, separar, preparar um lugar para vir nos buscar. E eu creio nessa palavra. Mas com tudo isso que eu creio e com tudo isso que eu sinto, eu vacilo, sabe? Aí tem hora que a depressão fica lá embaixo. Aí fica ainda mais perigoso. E assim, eu estou vivendo, me afasto das coisas, me tranco. Tem hora que eu me solto. Mas estou caminhando, crendo na promessa que ele deixou para nós, não é verdade? A promessa de que ia subir e preparar um lugar para nós e vir nos buscar. Essa promessa de que se a gente pedir perdão para ele, ele nos salva. E assim, irmã, eu já tomei muito o seu tempo, irmã Silvana. Não, irmã Beta, fica à vontade. Ô, irmã Beta, mas é igual eu já expliquei. Eu já ministrei aqui na live e ministrei na célula. A falta de perdão é tomar um copo de veneno achando que o outro vai morrer. Quando você libera o perdão, quando você libera o perdão, você solta o prisioneiro, mas você descobre que você era o prisioneiro. Então, às vezes a gente fica pensando assim que não perdoa, não perdoa, mas nós estamos bebendo todo dia o veneno e achando que a outra pessoa vai morrer. Quando a gente libera o perdão, o beneficiado é nós. Quem se beneficia com o perdão? Somente aquele que perdoa. Então, é por isso, é igual eu já expliquei aqui, eu vou até dar uma explicaçãozinha rápida, porque que eu até fui pesquisar esses tempos, é no tempo dos romanos. É o tempo dos romanos que fala. Naquela época, a pena de morte era carregar a pessoa que cometia um crime, ela tinha uma pena. Qual era a pena? Era pegar, amarrar um defunto no vivo, amarrava um defunto naquele que cometeu o crime e ele tinha que ficar andando carregando o defunto. A pessoa entrava em decomposição, os vermes, os bichos ia comendo aquela carne e ia comendo aquela pessoa que é viva. E a pessoa morria aos poucos, porque ela era comida pelos vermes daquele defunto. E quando eu ouvi essa ministração uma vez, eu nunca mais esqueci dessa ministração. E eu sempre falo, então enterre o defunto. Enterre o defunto, não queira carregar o defunto. Porque quando você não libera perdão, você está carregando aquele defunto, você vai sendo comida aos poucos, você vai morrendo aos poucos.
a ponto de ter uma enfermidade sobre o seu corpo, como eu já ministrei aqui sobre psicossomática, uma doença que começa na mente, no emocional e depois ela vai para o físico. Ela vai para o físico. Então, não queira ficar doente por não liberar perdão. Peça para o Senhor. Deus, por mim mesmo, eu não me perdoo, o Senhor sabe como eu sou, mas pelo teu poder, eu libero perdão, falo o nome dessa pessoa hoje ainda, irmã Beta, falo o nome dessa pessoa e falo, eu libero perdão para ele, para ela, para a pessoa que te feriu, libera perdão, irmã Beta, solta esse prisioneiro, que é você que está presa à pessoa. Você está, me perdoa, você está amarrada à pessoa. Se a pessoa está viva, se a pessoa está morta, irmã Beto, se a pessoa já morreu, libera, Senhor, em nome de Jesus. Ela esteve viva, eu não liberei perdão, mas hoje, Deus, eu quero liberar perdão. Eu quero ser livre dessa pessoa. E é assim, irmã Beta, você vai ser curada em nome de Jesus. Porque senão você vai continuar bebendo veneno todo dia. Porque você está bebendo um veneno que toda vez que você lembra dessa mágoa aí que a pessoa te causou, você está bebendo um copo de veneno. Vai bebendo um copo de veneno. E quem que vai morrer? A pessoa? Não, você. Vai morrendo aos poucos, vai morrendo envenenada. Doenças vão surgindo no seu corpo de tanta dor, de tanta angústia. A ciência já comprovou, muitos câncer, eles vêm do emocional, eles vêm da tristeza da célula, da angústia. Ah, aquela pessoa vai me pagar. Ah, o que ela me fez, ela vai me pagar. Ela vai ver, vai me pagar, vai me pagar. E aquilo ali vai corroendo a pessoa por dentro. As células, elas vão ficando num estado de tão assim de tristeza e angústia que elas começam a aumentar desordenadamente para virar uma doença. Então, irmã Beta, seja curada hoje, em nome de Jesus. Seja curada, irmã Beta. Diante dessas irmãs que estão aqui, estamos em 12 pessoas. Você não teve vergonha, irmã Beta. Você desabafou, você explicou, você falou. Muitas pessoas também têm uma dor dessa, mas não têm coragem de se expor aqui. Mas você teve, irmã Beta, de se expor. Então, que o Senhor entre dentro do teu coração hoje e te ajude, porque perdão, irmã Beta, não é dom. Eu, por muitos anos, eu achava na minha ignorância que perdão era dom. Eu falava, não tenho dom de perdoar. Não é dom. Perdão é decisão. Decida hoje, por seu bem, perdoar quem te feriu. E você vai ser livre. Você vai ver que vai sair um peso de cima de você. Em nome de Jesus. Amém, irmã Beta? Amém. Louva a Deus. Mas aqui é a Ruth, eu gostaria de falar sobre o assunto. Pode falar, irmã Ruth. Eu estava escutando o testemunho da irmã e o que Deus colocou no meu coração, a irmã ela está sendo sincera. Ela não tem forças para perdoar. Então nós, como irmãs, vamos abraçar essa causa dela, que no tempo que o Espírito Santo tocar nela e diz, está na hora, ela vai fazer isso sem força, sem violência, nada, vai ser de coração. E ela vai ser muito abençoada, mas o que eu sinto agora no momento é que a gente tem que estar com a irmã em oração, e é o tempo de Deus. Não é só a gente dizer, eu vou perdoar agora, não é assim, o nosso coração ele tem que ser curado. Eu digo isso com experiência. Eu vivi por anos e anos com ódio de uma pessoa que eu não liberava perdão. Cheguei a ponto de dizer para minha irmã, se eu morrer, essa pessoa vier no meu velório, você expulsa que eu não quero. Eu cheguei a esse ponto de tanto ódio.
Então eu entendo a irmã, mas o Espírito Santo um dia tocou em mim, que eu liberei o perdão e hoje eu sou livre. E eu sei que o Espírito Santo vai tocar na irmã no tempo de Deus e vai ser para honra e glória de Deus. Ela vai ser abençoada. Mas não é por força, não é por coisa. É no tempo de Deus e no tempo que o Espírito Santo toca. Às vezes a gente diz, você só libera, libera. Não tenho tempo para tudo. Entende? Então, o que eu acho que a gente tem que abraçar a causa da irmã, ela está confiando na gente, ela está abrindo o coração, que ela não tem força. Então, vamos abraçar a causa dela, vamos orar por ela, que Deus vai liberar o perdão para ela. Ela está mostrando para a gente que ela não tem força, entende? Eu só estou dizendo essa palavra, não sei se vai ser de bom, não sei como as irmãs vão interpretar, porque eu já passei por isso, por esse negócio de perdão, entende? Era só isso, irmãs, que eu queria dizer. Tá bom. Amém, amém. Em nome de Jesus. É assim, nós estamos aqui com a irmã Beta, Amém. nós estamos abraçando sim essa causa, assim como eu já fui líder da irmã Beta algumas vezes e eu sempre estava ali conversando com ela. Eu vi tanta mudança na vida dela e eu creio que essa vai ser mais uma em nome de Jesus. Amém, E você, irmãs? amém. Você batia muito na tecla. Tem que liberar perdão, lembra? Você batia muito nessa tecla. É Mas verdade. É em nome de Jesus. eu não sou. Hoje, irmã Beta, hoje eu sou uma pessoa do tipo assim. Hoje, quando eu acordo já assim, Senhor, eu decido perdoar se alguém me ofender hoje. Porque assim eu já fico livre. Eu É já fico verdade. livre, porque quando a gente vai andando na rua, a gente vai passando o dia, sempre alguém vem e faz alguma coisa pra gente, então a gente já vai decidindo perdoar e pronto, e já fica livre. É uma coisa a menos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu Amém. gostaria Porque de saber eu vou pedir aqui para a irmã Isabel. A irmã Isabel tá podendo orar, irmã Isabel? Paz do Sim, Senhor, posso irmã sim. Isabel. A Irmã paz, Isabel, vamos gostaria orar. que a irmã tivesse orando, né? Mediante essa ministração, né? Que mexeu tanto, foi muito forte mesmo. Mas que a irmã esteja orando e orando também aqui pela irmã Beta. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é aquele que está trabalhando no coração da irmã Beta. Em nome de Jesus. Amém. amém, A palavra do Jesus. Senhor diz, né? Não há mal que ele não cure, não há dor que ele não Amém. cure, não há mal que ele não cure. Basta Amém. declarar, Beta, o caminho é esse. Como a irmã Silvana falou, declare todos os dias, abre a sua boca e declare, fale com Deus. Senhor, eu por mim mesma não tenho força, mas a minha força vem do Senhor. Eu declaro perdão. Eu declaro perdão por essa causa. Eu declaro, cria a situação, Senhor, para que esse perdão seja liberado, para que esse perdão aconteça, sem dor e sem sofrimento. Que Deus é aquele que cura, Ele é quem nos cura. Você não vai curar essa pessoa, você não vai libertar essa pessoa, você não vai curar a si mesmo. Quem vai curar é Deus, é Ele, Amém. vem dele. A ministração foi propícia. Precisamos de mais ministrações assim. É verdade. Precisamos, porque, como você viu, primeira vez que se falou nesse tema, oramos, espero, uma vez ou outra por essa causa, mas não diretamente assim. Então, você foi usada tremendamente, Silvana. O Espírito Santo te usou para trazer essa ministração, trazer essa palavra, para mexer nessa ferida, porque a ferida só sara se for tratada. Se for esquecida, ela apodrece. Verdade. A gente vai Ela botando apodrece, vivo, ela pensando nos
ela acabar. corrói, ela come por dentro. É Ela verdade. precisa ser espremida, ela precisa ser sarada, ela precisa ser tratada, ela precisa E, do curativo de Deus, precisa do bálsamo santo do Senhor. E eu creio que nessa tarde Deus está começando algo novo nessa congregação. Deus está trazendo um novo tempo, um tempo de cura verdadeira, cura da alma, cura do corpo. Ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Visita a Beta, Senhor. Tu sabe o quanto eu oro por ela. Tu sabe, Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como fazer, como tratá-la. O Senhor sabe, fortalece-a, Senhor. Não só a ela, como muitas. Tem mais que eu vi que estão aí caladas, mas que passaram por isso também. Que o desabafo de Beta seja força para outras também se manifestarem. Como eu já falei, temos que expulsar, temos que vomitar, temos que botar para fora, nos esvaziar, para que a cura venha. E a cura vai vir, a cura está vindo, a cura está acontecendo. Hoje, Beta está mais leve do que ontem. Eu creio em nome de Jesus. Hoje ela está se sentindo mais leve, porque ela falou. E eu oro, Deus, pelas tuas misericórdias. Eu oro, Deus, porque eu sei que Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que fortalece, Tu és o Deus que alimenta, Tu és o Deus que está aqui nessa tarde, mexendo, tirando o carnegão, espremendo. E é o Deus que traz o bálsamo, é o Deus que traz a cura. Não tenho outra palavra, Senhor, para Te agradecer. Gratidão de todo o meu coração pela vida de Silvana, pela vida de Jeane, de Kisla, que foram levantadas, da irmã Rosemary, de todas que foram levantadas nessa área. Que elas se manifestem cada vez mais sobre esse assunto, que elas busquem, que elas estudem, que elas tragam, para que mulheres sejam tratadas. Eu louvo a Ti, ó Deus, porque é o Senhor, é o Teu Santo Espírito que nos impulsiona, é o Seu Santo Espírito que está aqui conosco em todo o tempo. Obrigada, papai. Obrigada, Deus. Eu sei que o Senhor faz, não há outro Deus igual a Ti, não há outro Deus igual a Ti. Como na filmagem passou, não é? Que mais mulheres, como essa mulher da Bíblia, como Tamara passou, há várias, mas que estão curadas, que estão tratadas, quando decidiram, quando declararam. Porque a gente precisa querer verdadeiramente, não pelas nossas forças, porque, como Beta diz, eu não consigo, porque pelas forças dela ela não consegue, mas pelo Espírito Santo, sim. Pelo clamor que está chegando no trono da graça nessa tarde, ela vai ser curada. Ela já está sendo tratada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmã Isabel. Eu gostaria de estar pedindo, não sei se a irmã Maria Cruz está podendo, irmã Maria Cruz está podendo. Não, eu vou pedir para, se a irmã Maria Cruz puder, mas eu vou pedir para a irmã Kisla estar orando pela nossa lista. Depois a irmã Maria Cruz está adorando ao Senhor para nós com louvor, em nome de Jesus. Pode ser? Irmã Kisla? Amém, amém. Oremos ao Senhor.
Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidas, ó Pai, para fazer, Senhor, conforme o seu querer, para adorar o teu nome, Senhor, de saber que tu és o Deus sobre as nossas vidas. Senhor, eu te peço, Senhor, tome em suas mãos, Senhor, a lista de oração. Cada nome, Senhor, cada vida, Senhor, cada família, Senhor, ali representada, Pai. Tu és o Deus que conhece, Senhor, as nossas dores. Tu és o Deus que tem ouvido e está atento, Senhor, a cada oração. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, tome em suas mãos, Pai, cada pedido, cada súplica, Senhor, que se encontra, Pai, nessa lista, cada vida, Senhor, ali representada. Senhor, que a tua mão e que a tua graça, Senhor, venha estar sobre eles, ó Deus. Que a tua presença, Senhor, venha se manifestar em cada lar, Senhor, em cada vida que precisa de ti. Senhor, conceda conforme o teu querer, Senhor, o milagre, a cura, a restauração, Pai querido. Aquilo, Senhor, que foi colocado, Senhor, naquela lista, Senhor. Nesta lista, Senhor, de oração, tu és o Deus que tem poder para cumprir, para fazer o impossível acontecer, porque tu és o Deus que nos formaste e vela, Senhor, sobre cada um de nós, que zela, Senhor, pelas nossas vidas, está atento, Senhor, àquilo que venhamos falar contigo. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, pelos livramentos, Senhor, e também aqueles que tu já atendeu, ó Pai, aqueles pedidos, Senhor, somos gratos a ti, Senhor, pela tua tão imensa bondade, Pai. Continue conosco, Pai, em todo o nosso tempo de vida. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmã Kisler. Irmã Maria Cruz, está podendo adorar o Senhor? Acho, querida, posso não, que eu estou no trabalho aqui, cheio de gente aqui agora. Ah, então tá bom. Então tá bom, irmã Maria. Tá. Eu então gostaria de estar pedindo, se a irmã Líbia puder, tá orando para encerrar. Amém, minha irmã, amém. Posso sim, em nome de Jesus. Deus é fiel, né? Que estejamos aqui colocando tudo diante do altar do Senhor, para que não venhamos alimentar as feridas do nosso coração, mas sim, né, ser libertas. Para a honra e glória do Senhor, eu me trouxe à memória quando eu vou confessar aqui uma coisa. Quando eu era pequena e tenho, né? Não morreu, um primo que estava na mesma idade assim do Gilupo, né? E, e esse meu primo, quando vinha para nossa casa, uma vez eu acordei com ele com a mão em cima de mim. Ele não chegou a fazer nada comigo, mas aquilo me assustou, né? E eu, toda vez que ele vinha para minha casa, eu colocava o comodino na porta para, né, qualquer coisa eu escutar. Por isso que eu digo, é sempre importante a gente estar sempre atento aos nossos filhos, né? Porque qualquer descuido, o inimigo está ali, né? Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por expor aqui as nossas feridas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que nos liberta. O Senhor é aquele, Pai, que faz o sobrenatural em nossas vidas. Como eu te amo, Senhor. Como eu sou grata a Ti, Pai, pelos Teus cuidados constantes. Como eu sou grata a Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso bálsamo. O Senhor, Papai amado, Papai querido, é aquele que cuida de nós, Papai. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que, ó Senhor, leva para o mar do esquecimento, Pai. Às vezes a gente nem lembra mais, nem se lembra mais daquilo. E o Senhor traz só para dizer, Papai amado, Papai querido, que o Senhor cuida. O Senhor, Papai amado, Papai querido, perdoa, Pai. E o Senhor, Papai amado, Papai querido, coloca o perdão em nossos corações. Não é nada sobre nós, porque nós não sabemos amar, nós não sabemos perdoar. Mas o Senhor, sim, Pai. Quantas vezes, Papai amado, Papai querido, nós também erramos contra Ti, Pai. Ó, Pai, o Senhor está aqui para nos levantar, para nos dar mais uma chance, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Papai amado, a olhar para o nosso próximo, Senhor. A não haver raiva, a não haver rancor,
tocou. Ó, Papai amado, Papai querido, em nome de Jesus, Pai, alcança essas almas, Papai, que são perturbadas, Pai, que vivem aprisionadas, Pai, na mentira de Satanás, no engano de Satanás, Pai. Ó, Papai, vai visitando agora o coração, Pai, de cada homem, de cada mulher, Pai. Ó, Pai, tanto o abuso físico como o abuso mental, verbal, Papai amado, Papai querido, que o Senhor repreenda esse espírito, Pai. Em nome de Jesus, Papai amado, entra com libertação, Pai, com salvação, com transformação de mente, Pai. Em nome de Jesus, Tu és aquele que tudo pode, Pai. Nós entregamos os nossos corações a Ti, Senhor. Nós entregamos a nossa mente a Ti, Pai. Nós queremos ter a mente de Cristo. Nós queremos amar assim como o Senhor nos ama, Pai. Ó, Papai amado, Papai querido, e perdoar, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela vida da irmã Silvana, Pai, que com desculpa, Pai, coragem e determinação do Teu Espírito Santo veio até aqui trazer esse argumento, Papai amado, Papai querido. Quantas irmãs já foram abusadas, quantas lives já tiveram aqui, Pai, falando sobre o abuso, Papai, que cada uma sofreu, Papai amado, Papai querido. Ó, Senhor, mas o Senhor, Pai, declarando aqui a Tua grandeza e o Teu amor, as pessoas declarando, Pai, que em Ti, Papai, podemos todas as coisas, que em Ti há perdão, em Ti há renovo, em Ti há uma nova história, um novo recomeço, Pai. Ó, Papai amado, Papai querido, obrigada, Senhor. Obrigado, Pai, porque é para Ti que olhamos, Pai. Obrigado por ser esse Pai que cuida de nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo, nós só temos que Te agradecer, Pai. Abençoa a Jeane, Pai, a sua viagem, Pai. Ó, Papai, amanhã ela vai estar fazendo essa consulta, que seja o Senhor ali, Papai amado, Papai querido, a fazer essa consulta. Continua abençoando Kíssela, Papai amado, Papai querido, a irmã Rosimeire, Pai. Em nome de Jesus, as Tuas filhas que o Senhor levantou aqui para estar aqui cuidando, Papai amado, Papai querido, do nosso emocional, Pai. Pai, esse ministério lindo, sarando as feridas da alma, Papai amado, Papai querido. Ó, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e grandes coisas o Senhor ainda fará, Pai. Obrigado, Espírito Santo, continua conosco, Pai, e nos concede uma noite de paz, de alegria, de regozijo em família, Pai. Continua abençoando a congregação, Pai, que essa Tua mensagem, Pai, que o Senhor ministrou na tarde de hoje alcance muitas almas, Pai. Levante muitas almas que estão caídas, Pai, que estão sem forças, Papai amado, que estão ali feridas, Pai. Em nome de Jesus, alcança cada uma delas, qual o Senhor colocou aqui no coração da irmã Silvana para estar ministrando isso, é porque muitos precisam ouvir, Pai. Em nome de Jesus, prepara o coração, prepara o terreno, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco aqui as nossas vidas diante do Teu altar, coloco toda a congregação unidas em Cristo. Continua cuidando de nós, Pai. Continua, Pai, nos fortalecendo nessa caminhada para que os Teus propósitos se cumpram em nossas vidas, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Amém, irmãs. amém, Que devemos amém. sempre nos lembrar que Deus perdoa e que nós também, em Cristo, podemos perdoar. E que realmente o perdão é muito difícil, mas nós nele conseguimos. Em Cristo somos mais que vencedoras. Amém? Que venhamos olhar para as Amém. promessas que Ele tem, para que venhamos viver, né? Ao invés de trazermos à nossa memória aquilo que nos fez mal, aquilo que nos trouxe tristeza, que nos trouxe angústia, mas que venhamos olhar para o nosso recomeço, para aquilo que já está preparado, daquilo que Ele pode operar através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu queria agradecer às irmãs que estão aqui, as que já entraram, saíram, as que entraram agora quase no fim, que talvez não participaram dessa ministração, mas vai estar, né, lá no YouTube essa ministração, e que nós possamos ser instrumento de cura, né, na vida de outras, que nós sejamos curadas para curar outras, em nome de Jesus. Deus abençoe a todas, fique com Deus e até a Amém. próxima live, em nome de Jesus, tá? Até Deus amanhã, até abençoe. amanhã. Amanhã teremos os Conectados em Cristo. A Clarinha vai estar trazendo uma mensagem para nossas vidas, né? Quem puder estar presente e trazer as suas crianças, trago em nome de Jesus. E também teremos a live da libertação. Eu estou muito feliz que eu convidei a pastora que eu congreguei na igreja, que ela pastoreava aqui na Itália, e ela, né, para honra e glória do Senhor, conseguiu estar vindo amanhã ministrar
uma palavra para as nossas vidas e eu estou muito feliz. E amanhã teremos a live da libertação. Amém? Que Deus continue nos Amém. abençoando e nos fortalecendo. Irmã Beta, te alegra no Senhor. Um cheiro, te amo, minha prima. Fica na paz do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Um cheiro, irmã Amém. Jeane. Cheiro para todas. Boa viagem. Amém. Deus Um cheiro, abençoe. fiquem na paz. Amém. Amém.